Um oferecimento. Auditus, aparelhos auditivos. Todos os dias temos que fazer escolhas. Qual a melhor roupa para usar hoje? Qual o melhor caminho? Até onde preciso ir? Afinal, sempre exigimos o melhor. E quando se trata da nossa casa, não pode ser diferente. É por isso que você pode contar com os serviços da Maria Brasileira. Quando o assunto é ser a melhor, ela tá muito à frente, pois conta com as melhores profissionais para garantir a melhor experiência de limpeza possível para você. Contrate pelo nosso site mariabrasileira.com.br. Existem alguns tipos de conexões. Aquelas que recarregam nossas energias no dia a dia ou trazem o mundo para mais perto de nós. Algumas conexões nos ensinam muito sobre a vida. Samar Materiais Elétricos, presente nas melhores conexões. Olá pessoal, estamos começando mais um Marli Toledo de Bem com a Vida e hoje, gente, eu recebo aqui novamente, com o maior prazer do mundo, Thaís Magnusson da Cruz, da Auditus, da empresa Auditus. Thaís, prazer te receber aqui novamente para tratar daquele assunto maravilhoso, né? É a audição, né? Que é tudo de melhor no mundo. Uhum. Prazer. Prazer, Thaís, te receber aqui novamente para falar de um assunto tão gostoso, né? Daquele bate-papo que a gente teve da outra vez, falamos de um assunto sério, ao mesmo tempo, né, tão relevante, né, Thaís? Exatamente, delicado, né, porque delicado. É importante as pessoas saberem o quão é importante cuidar da audição, né, fazer todo um check-up aí geral todos os anos. Sim, e hoje nós vamos tratar dessas, a pautinha de hoje será a questão da perda auditiva, né? E o grau, né, Thaís? Exatamente. O que você me conta sobre isso? Então, na verdade, o que acontece? Quando o paciente ele começa com uma certa dificuldade auditiva, quando a perda auditiva começa a ficar leve, né? Uhum. Então, ele está aí ouvindo bem, aí de repente começa a passar a ter um pouco de dificuldade auditiva, que no caso, quando procura-se uma ajuda, o paciente já está com uma perda auditiva leve. Então, os graus de perda auditiva, hoje nós temos 4. Então, nós temos o grau leve, que é um grau onde o paciente, às vezes, ele sente dificuldade, depende da atividade dele. Que ele vai perceber. Que ele vai perceber, Sim. Exato. Então, se é uma pessoa que está mais dentro de casa, é mais difícil ela perceber. Então, se é aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa que tem uma vida mais ativa, ela já começa a perceber um pouco de dificuldade na parte de escutar sons fracos, tá? Que são pessoas que falam mais baixo, enfim. Então, esse grau de perda auditiva, ele é importante ser detectado o quanto antes. Por quê? Porque muitas vezes o otorrino, se é uma perda já que é hereditária, uma perda que precisa ser tratada com o aparelho auditivo, ele já vai fazer a indicação do aparelho. Tá? Pode falar. Não, eu ia te interromper, na verdade, porque eu não sabia que tinha esses 4 graus, na verdade. É interessante. Então, nós temos o grau leve, o grau moderado, o grau severo e o grau profundo. Uhum. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem pessoas que estão lá no grau mais alto, que é o severo. Severo para profundo. O profundo, e não percebe, Thaís? Chega isso para vocês? Não. Aí já são casos que são perceptíveis e muitas vezes até é difícil a adaptação de aparelho auditivo. Né? Por isso que a gente fala o quanto antes é importante o paciente procurar já ajuda. Por quê? Porque o quanto antes você for tratar essa perda auditiva, você acaba tendo um sucesso muito melhor. Que acontece? Quando o paciente apresenta já uma perda auditiva moderada, a maioria dos casos hoje, com o paciente, como hoje se fala muito, né, de perda auditiva, os familiares começam a perceber já essa dificuldade em parentes, enfim, ou com quem convive em casa, então já procura um médico. E quando detectado, o médico já passa para nós, para fono, para fazer essa indicação, essa seleção do aparelho. E o quanto antes isso for feito, melhor, né? Melhor. Por quê? Porque o ouvido ele tem 2 processos, né? Ele escuta e nós temos a parte cerebral que entende. Então, se você acaba adaptando o aparelho mais cedo, você tem um sucesso melhor na parte de entendimento.
Essa o parte que não é tá- o mais importante, na verdade, né? Quando a Exato. pessoa usa o aparelho e tem essa parte do entendimento, né? Exatamente. Então, o que acontece muito? O paciente, quando chega com uma perda leve a moderada, a parte discriminativa dele, que é o entendimento de fala, Aham. está preservado. Então, você coloca o aparelho, ele sai escutando muito bem e entendendo muito bem. Agora, quando o paciente já chega com aquela perda auditiva severa, onde demorou muito tempo, piorou todo esse processo de entendimento, né, que é essa parte cerebral, então o paciente tem uma dificuldade maior. Até da fala, né? Porque eles começam também não entender, não compreende, também não vai falar bem, é isso? Muitas vezes não, por quê? Porque a perda auditiva, ela aconteceu pós-fala, né? Sim, Pós sim. Isso depende da idade, então, da idade do paciente. Agora, claro, se o paciente ele nasce com uma perda auditiva congênita, porque existem, por exemplo, a mãe pega uma rubéola na gravidez e acaba afetando, né, essa parte auditiva do bebê, então sim, aí neste caso a criança ela pode desenvolver a dificuldade de fala. Por Tá. quê? Porque ela nunca ouviu bem, né? Uhum. Então ela acaba não tendo esse retorno para aprender bem a fala. E por isso que o quanto antes, hoje nas maternidades, tem o teste da audição, né? Agora sim, né? Mas eu acho que cada dia mais, na verdade, é isso que você disse, né? As pessoas estão mais atentas. Embora a gente ainda esteja bem longe do que seria o ideal, mas as pessoas sim estão bem atentas a isso, né? Porque muda toda a qualidade de vida do paciente, né, Thaís? Muda muito. Na verdade, tem muitos pacientes que mesmo com grau altíssimas de perda severa, profunda, principalmente as severas, quando a gente adapta o aparelho auditivo, muitas vezes a gente até faz um encaminhamento para fazer terapia de processamento auditivo central, justamente por quê? Para ajudar muito mais a ele a entender fala, né? A se adaptar melhor ao aparelho e a ter um treinamento auditivo para que ele volte, né? A ter na verdade, essa discriminação de fala mais recuperada, né? Porque é onde o paciente realmente tem a dificuldade. Hoje o paciente, a primeira coisa que ele chega na clínica, independente do grau da perda, ele fala assim, eu escuto, mas eu não entendo. Quando o paciente ele apresenta uma perda moderada ou severa, quando a gente coloca o aparelho auditivo, os sons fracos e moderados, que são detalhes para nós ouvintes, Sim. é muito perceptível para eles. Então, eles falam muitas vezes, nossa, eu não sabia que o meu micro-ondas saptava. Umas coisas bem naturais. São sons que são naturais para quem ouve bem e para eles exatamente. super diferente. Exato. Então, dependendo do grau, você tem um determinado tipo de dificuldade, até para sons ambientais, enfim, né? E além dessa perda auditiva, os graus, nós temos tipos de perdas auditivas, que eu acho que é importante ressaltar. Vamos falar dos importante. Tipos. O que acontece? Tem muitos pacientes que eles têm perda auditiva condutiva. O que é a perda auditiva condutiva? O nosso ouvido, ele tem 3 partes. Ele tem a orelha externa, certo, que é o nosso pavilhão auricular, e o conduto, né? E esse conduto auditivo é onde a gente tem a produção de cera, que é justamente para proteção. Uma proteção. A partir desse corredor, que é o conduto auditivo, nós temos a membrana timpânica, que é uma camada de membrana, onde o som ele é uma onda sonora. Então, por ele ser uma onda sonora, ele vai vibrar essa membrana timpânica. Então, vamos supor que, principalmente em crianças, que tem muita infecção de ouvido. Isso é muito comum mesmo, né? Muito comum. Muito mesmo. Muito. Então, o que acontece? Essa infecção de ouvido, ela tá na orelha média, que é atrás da membrana timpânica. Nossa. Que essa orelha média, ela tem uma ligação com a nossa faringe, que é um tubo, né? E o que acontece muitas vezes? Por que dá infecção? Por exemplo, o bebê toma leite mais deitado. O leite vai para o ouvido. Porque tem essa ligação, exatamente. Certo, então, por isso que é mais adequado estar com a criança mais levantada para amamentar. Quando vai para o ouvido, ocorre infecção.
Então, por isso que às vezes é tão recorrente, né? Essa infecção para bebê repetitiva. E às vezes o otorrino precisa fazer o tubinho de ventilação, que ele faz uma perfuração no local correto da membrana, certo, para que essa infecção possa vazar, ter uma ventilação e esse tubinho depois sai, a membrana reconstitui, tá? Então, nesse período dessa infecção, a criança pode ter uma perda auditiva temporária. Nossa! Por quê? Porque você imagina... Eu acho que eu nunca ouvi ninguém dizer isso, Thaís, nunca. Tem. A criança, na verdade, tem que acompanhar, sim, depois de todo o processo, claro. O otorrino, ele pede os exames, né? Justamente para saber se depois de todo tratamento, que eles entram com antibiótico, com tudo, aí eles acabam fazendo avaliação para ver se não ficou nenhum tipo de sequela, tá? Então, existe essa perda auditiva condutiva, que é por condução do som. É onde está algo atrapalhando ali para o som e até o cérebro. Tá? Então, que aí tem toda a interpretação quando chega o som ao cérebro para poder ter a compreensão. Exatamente. Agora, nós temos também um outro tipo de perda, que é perda auditiva mista. O que é isso? O que é isso? Conta pra gente. A perda auditiva mista, na verdade, você tem lá o pavilhão, tem a orelha média, e tem a orelha interna, que é a cóclea, que vai para o nervo auditivo, que vai lá para o cérebro, certo? O que acontece? O paciente ele tem tanto um problema de condução, algum problema ali, que é, por exemplo, eu tô aqui problema... só tentando imaginar o que você está falando. Assim, um problema ali dentro da orelha média, nós temos 3 ossículos, né? Que são os 3 ossinhos, os micro-ossos que nós temos no organismo, né? Bigorna, estribo, enfim. O que acontece? Quando um desses ossículos, geralmente o estribo, ele está com um problema de funcionamento, então ele dá uma perda auditiva por condução ali. Entendi. Tá? Porque ele não conduz o som bem para dentro do ouvido. E também o paciente já apresenta uma perda auditiva já interna na orelha, que afeta já a cóclea, nervo auditivo. Então, a gente fala aqui, é uma perda auditiva mista. Tá? Então, o problema tanto na condução quanto na parte interna do ouvido. E nós temos que a maioria dos casos que chega no nossa clínica, que é a perda auditiva neurosensorial. Que o problema, ele não está na cera do ouvido, ali obstruindo, não está na membrana e não está na orelha média. É a orelha interna, né? É já a parte de cóclea, células, nervo auditivo. Essa perda auditiva a gente chama de neurosensorial, porque é parte neural mesmo. Geralmente, quem tem pessoas que trabalham no barulho, perdeu a audição por forçar ali né? Passou os decibéis, né? Em alguma empresa assim. Não protegeu. Pacientes com perda auditiva, com idosos, né? Que começa por envelhecimento da audição, que a gente chama de presbiacusia, começa a perder a audição. Mas normalmente mais quem tem essa perda? Mais idosos. Mais idosos. Mais idosos, ou já quem tem uma média idade que acaba sendo hereditário de família, então acaba herdando aí essa perda auditiva neurosensorial. Nossa, que herança, né, Thaís? Que herança. Mas olha, eu tô aqui encantada de você me falando tudo isso para nós todos, porque... tudo isso que você disse, muita gente não faz a menor ideia que é dessa forma, né? Não. E é um sentido tão importante que muitas pessoas não cuidam, né? Acaba deixando. Vamos deixar para depois. Depois eu cuido, depois eu vejo, só que às vezes depois isso vocês encontram muito essa dificuldade, essa resistência? Resistência das pessoas que precisam do aparelho, mas às vezes falam, não, dá para levar ainda, né? Assim, tem isso, tem bastante disso? Tem muito, muito. Na verdade, assim, quando o paciente, geralmente, ele não percebe. Quem percebe é quem convive. Então, aumenta a televisão, ou começa até de perto falar, o que você falou? E começa a querer que repete, enfim, várias vezes o que se fala. O que acontece nesse momento? O familiar leva para o otorrino, vamos verificar o que está acontecendo com a tua audição. É isso mesmo. Aí o otorrino pede todo o check-up, enfim, descobre a perda auditiva. Quando é diagnosticado e o otorrino vê que existe a necessidade de uso do aparelho auditivo, eu vou falar uma coisa que é
um absurdo, mas existe. existe. Uhum. O paciente leva até 7 anos Não diga. para colocar aparelho auditivo. Depois que descobriu, Do ele leva diagnóstico. até 7 anos. Leva. Pode se levar até de 7 a 10 E para olha trabalhar isso. E olha que eu vou falar que a Auditus, ela tem um trabalho muito especial, né, que vocês fazem, que é o acolhimento. A gente já falou disso aqui, mas eu vou falar de novo, que é o acolhimento que vocês fazem com o paciente, para que ele compreenda. E ela até, né, fala dessa forma, né, da pessoa compreender ali o que está fazendo. Bem articulado. Isso mesmo. Então, quando o paciente ele retorna com esse acolhimento muito bem atendido, porque muitas vezes quando você está com um problema auditivo, eu acredito que você sai de muitos estabelecimentos sem ter entendido quase nada. Então, a culpa é de quem fala baixo. Eu escuto muito isso, Thaís. A pessoa fala muito baixo. Na verdade, não é bem assim, não é nem que fala baixo. Não, é porque né? às vezes tem uma... O que acontece? Para você ter uma ideia, a nossa voz... Eu falo alto. Eu também falo alto. Pela minha profissão, eu falo alto. Mas uma pessoa, ela fala numa média de 65 decibéis. Né? Tem como... medir. E qual que é o ideal de falar? Então, em torno de 60, isso é a média, 55, 60, 65. Isso é uma média. É uma média de altura de fala. Uhum. O que acontece? Quando o paciente tem uma perda auditiva moderada, ele começa a ouvir em torno de 45, 50 decibéis. Então, aquele negócio, quando a gente acorda e vai falar com a pessoa fala, tá falando baixo. Porque isso não acontece. É que é baixo. Então, você imagina, você fala numa altura de 70, porque você fala alto. Sim. Ele começa, por causa dessa queda auditiva, ele começa a ouvir em 55. E se eu falei um pouquinho mais baixo... se você falou em 70, ele tá te ouvindo em 15 decibéis. Entendi. Mais ou menos isso para compreenderem. Sim. Então, por isso que ele fala assim, mas ela fala muito baixo. Mas não é. Eu tenho essa dificuldade em casa de manhã. De manhã o negócio é complicado, porque realmente de manhã eu não tenho esse tom de voz. Eu acho que ninguém também, né? Vamos combinar que ninguém acorda já falando super alto. Mas de manhã eu sinto isso, que às vezes, né, o Wilson, ele tá ali comigo e você tá falando baixo. E eu falo, gente, eu não tô falando baixo. Eu sei porque eu tô conversando com o nosso filho, ele tá me compreendendo e me ouvindo, né? Exatamente. E aí fica aquela coisa que, como a gente já falou, mas vamos falar de novo, um conflito de família, né? Gera até um conflito de família. Gera. Porque aí é o filho que não escuta, pela falta de compreensão, o filho não me escutou, você não me ouviu, vocês estão me excluindo. Ou é assim, né? Você não lembra que eu falei isso pra você? Sim, Porque a maioria das pessoas que tem problema auditivo faz que entendeu. Pra não pedir pra repetir. É verdade. É verdade. Aí quando você vai recapitular ali, você lembra que eu falei? Não, você não falou. Você não falou. Isso mesmo. Não, eu falei, mas você... Veja o conflito que causa na família, não? É um conflito. É um conflito. Então, por isso que é importante o paciente ter a consciência que ele precisa cuidar. Ele precisa. É um sentido tão importante, é um sentido que faz parte para você se conectar ao mundo. Sim. E hoje a gente tem tanto recurso, mas é muito E você trouxe um recurso pra gente aqui, um aparelho minúsculo, muito bonito, na verdade, né? Então, esse aparelho, ele é até um aparelho despojado. Ele foi um lançamento justamente para quebrar aquele paradigma de aparelho auditivo, enfim, né? Com o mesmo design sempre, enfim. Então, esse aparelho é um aparelho da nossa linha. Ele é um aparelho recarregável. Sim. Ele é um aparelho recarregável. Vou mostrar para aquela câmera ali, ó. Recarregável. Parece um foninho de ouvido, né? Então, essa caixinha aqui é o carregador dele. Uhum. E propriamente um fone de ouvido mesmo. Fone de ouvido. E o paciente, ele utiliza como se fosse um fone. Então, para jovens, porque existe os jovens que precisam já utilizar aparelho, então eles gostam muito do modelo. Por quê? Porque eles colocam na orelha,
Vou até colocar na minha, quer ver? Olha que legal. Ai, coloca pra gente ver como é que fica. Esse é um aparelho de adaptação instantânea. Lembra que eu falei um dia da sonda? Sim. Essa sonda, ela é adaptável, a gente tem vários modelos na clínica. Então, depende do conduto, a gente precisa alterar a sonda. E depende da perda também. E tem aquela coisa do celular, né, Thaís? Que eu tenho um aplicativo aqui, Conecta. eu mesmo vejo tudo o que eu preciso de ver sobre o aparelho Exato. no aplicativo, né? Olha isso, gente. Então, realmente, para jovem, ele é um aparelho auditivo. Eu acho que não só para jovem, eu acho que você deve ter pacientes que querem esse daí para ser mais atual, não? Olha, dá vontade, às vezes, de eu ter. Por quê? Porque ele conecta com o celular, então ele vira um fone de ouvido. Você não precisa também de estar... você está dirigindo. Tô com o fone aqui, não preciso de... Não, você tá com o aparelho, tocou seu celular, ele é conectado via Bluetooth. Então, o paciente nem pega o celular. Ele, na verdade, ele atende o telefone, né? Ele só dá o toque no telefone e já sai no aparelho auditivo. Ele conversa normalmente. Perfeito. E ainda mais essa tecnologia nossa X, ela é uma tecnologia que ela é experiência aumentada. Então, o paciente tem muitos recursos para entender, para distinguir fala de barulho de fundo, que isso é a maior dificuldade do paciente com perda auditiva, porque quando você está sozinho e conversando, então você está de frente, ele está te entendendo, e você aumenta a voz de acordo com o grau da perda auditiva dele. Sim. Né? Então tem pacientes que a gente precisa, às vezes, falar muito alto, porque ele tem um grau severo. Agora, geralmente, quando o paciente tem uma perda moderada, nessa distância, de frente, tudo bem, mas aí começa o barulho de fundo. Ou você está dentro de um restaurante. Aí fica confuso, né, para o paciente também. Fica confuso, isso, porque né? o barulho mistura. Ele já não compreende muito bem a fala, porque ele já tem o atrofiamento ali do entendimento. Então, você imagina, quando você coloca o aparelho e você não tem esses recursos de separar, porque aí são 2 microfones, um para som ambiental e um para fala. Então, o aparelho hoje tem esse recurso. E muitas vezes no aplicativo, se ele usa uma tecnologia premium, no aplicativo, ele fecha o microfone e ele deixa só direcionado para o falante. Que perfeito! Perfeito. Então, ele deixa aquela direcionalidade estreita e todo esse barulho aqui do lado dele ameniza. Isso é feito de uma forma automática nos aparelhos, quando a fono já faz a programação, mas o paciente ele tem essa autonomia ainda para fechar muito mais o microfone e para conseguir falar, por exemplo, no restaurante. E tá tão confortável que você deixou o aparelho aí mesmo, aqui, né, ó, deixei. No início, o paciente ele até estranha, porque é uma peça no ouvido. Claro, mas eu te falo qualquer coisa estranha no mas corpo, eu falo que em uma semana o paciente está super bem adaptado em relação à peça. Uma semana, 15 dias, mais ou menos. Aí tem até que tomar cuidado para não entrar em chuveiro, enfim, porque eles são resistentes à água, não à prova d'água. Não à prova d'água. Exatamente. Thaís, eu queria muito que você é muito encantada com tudo isso, né? Eu sou apaixonada. No outro programa, tu falou até que chegou a pensar em parar, enfim. Mas a sua empresa é uma empresa de muito sucesso, temos empresa Auditus aqui na Baixada Santista. Eu queria que você me contasse um pouquinho das unidades, né? Porque não é só em Santos, gente. Não. Na verdade, nós temos... tudo começou no ABC. Então, a primeira loja foi de Santo André. Aí, nós abrimos a unidade de São Caetano. Depois, faltava, porque a ABC é muito grande, né? Então, aí faltava estender para São Bernardo e Mauá. E depois de todo esse sucesso... vocês foram sentindo a necessidade também. Sim. Porque, na verdade, é assim, quem é de Santo André, vai em Santo André. Apesar de ser ABC, né? Então, você acaba ficando ali na cidade onde você reside. Então, Santo André, aí nós temos em São Caetano, em São Bernardo e nós abrimos em Mauá. E depois de todo esse sucesso, de todo, né, esse acolhimento, esse atendimento, que realmente a gente acolhe o paciente, porque, gente, o paciente...
que tem a perda auditiva, principalmente o idoso, ele é muito carente, né? Ele já está um tempo isolado. Então, quando você devolve esse sentido da vida que é a audição, então ele acaba assim... Vocês têm o retorno, na verdade, do paciente no consultório, né? Sim. Um dia eu estava falando com a fono daqui, de Santos, da Auditus. Isabel, isso. Isabel, querida. Ela disse que tem pacientes que marcam o retorno sem necessidade, só para ir conversar. Só. Eu falei, sério mesmo? Só. Ela falou, sério mesmo, gente. Só. Eu falei... Inclusive, a gente tem atendimento remoto. Eles não querem, eles querem o contato. Porque querem Porque conversar. a modernidade, né, esse desenvolvimento tecnológico nos deu a possibilidade de a gente fazer regulagem remoto. Eles querem marcar e ir lá querem, no consultório. Querem. Aí querem contato, querem conversar, querem... Porque, gente, na verdade, quando eles vêm com aquela dificuldade tão grande e você faz essa adaptação... Nossa. Volta a vida, volta... Então, eles querem... A gratidão é eterna, né? Então, a gratidão é eterna. Porque, assim, é como a gente também já falou, mas... A gratidão de um paciente que você acabou de dizer, né? Volta à audição, ela vai ser um marco na vida dela, né? Como se fosse um marco. Até então, não ouvia, né? Ou ouvia muito pouco, muito mal. De repente, a minha qualidade de vida se transforma graças, né, à tecnologia e a vocês também, né? Porque vocês fazem todo esse trabalho de né? acolher mesmo. A gente acolhe, a gente... Nossa, pega no colo, na verdade, né? Porque o paciente, ele precisa disso. E até mesmo, a gente sabe o quão a dificuldade dele chegar até nós e falar, não, eu preciso, eu quero colocar um aparelho. Na verdade, tem muitas pessoas que vão resistentes e a gente, quando a gente acaba testando o aparelho antes, enfim, que ele experimenta, ele vê o que muda na qualidade de vida dele, no dia a dia, então ele fica muito grato realmente, né? Porque a gente está lá para acolher, a gente está lá para orientar, né? De como que vai ser o uso, de o que ele vai sentir. Então a gente acaba sempre falando tudo, orientando tudo de uma forma que ele se sente realmente acolhido. Então é importante. Vocês fazem isso com muita excelência, Thaís. Eu presenciei já consulta, eu já falei com a Isabel. Falando com você, eu fico assim, maravilhada, porque assim, o ser humano, eles, por si, todo mundo está muito, depois, pós-pandemia, está todo mundo muito carente. Né? E com algum problema, né, seja psicológico, auditivo, eles querem pessoas reais, realmente, né, trazendo soluções. E o que vocês fazem é isso, né? Vocês acolhem, mas também dá a solução para o paciente. E isso o mais importante é assim que a gente faz, Marli, a gente acolhe. O paciente, muitas vezes, ele experimenta. Não é o momento, né? E depois... Pode demorar 5, 10 anos. Volta, né? Ele volta, ele coloca, mas no momento dele. Porque também tem que respeitar isso. Né? Porque por mais que os familiares sabem da importância, enfim, ele tem que sentir, né? Que realmente ele precisa. Apesar de nós orientarmos o porquê, que tem que ser imediato, enfim, mas também a gente respeita essa parte do paciente justamente para ele saber qual é o momento dele. Porque isso vai ajudar muito a fonoaudióloga nessa troca no tratamento. Porque depois também tem o contato, né? Essa volta, o retorno, os ajustes. Então, se o paciente ali não estiver satisfeito com alguma coisa que vocês estejam ali planejando para o paciente, ele simplesmente vai falar, não estou gostando. Né? Então, é muito importante mesmo. E hoje, a Auditus pode contar, né, em todas... No ABC, nas 5 e aqui em Santos. Então, eu sempre falo, a gente, por exemplo, se o paciente está com uma dúvida, a gente não cobra a consulta. Então, o paciente está com uma dúvida, que tem perda auditiva, pode marcar um horário, vir, e a gente faz a avaliação. Caso realmente ele não tenha nenhuma indicação do médico otorrino para aparelho, nós encaminhamos para o médico, aí o médico faz tem todo o diagnóstico, e se realmente for o caso de iniciar o uso do aparelho auditivo, então o paciente retorna conosco. Então, eu preciso fazer urgente uma audiometria só para saber se eu tenho perda auditiva. A Auditus está à disposição para que a gente possa começar a orientar. Tenho curiosidade de fazer, embora eu acho que eu escuto muito bem, mas eu vou lá fazer uma audiometria. Pode ir lá, sem problema nenhum, a gente vai acolher com o maior carinho. E a gente agradece essas 5 unidades que você tem. Eu acho que é uma empresa que soma para a população, né, de todas essas regiões que você citou.
E isso contribui Muito. para as pessoas que precisam, para os familiares. Eu acho que não é nem a soma só da pessoa que está precisando, mas uma família inteira, né? Vocês conseguem ajudar uma família. Muda a estrutura familiar, muda tudo. Muda a estrutura familiar, é isso mesmo. Ai, Thaís, eu queria ficar aqui horas falando contigo, porque é muito gostoso. É bom. Esse bate-papo nosso é muito gostoso. É de um assunto que muitas pessoas devem olhar esse programa com muito carinho, porque tudo que você disse aqui, eu tenho certeza, se não é a pessoa que está com problema auditivo, ela tem um parente, é alguém da família, né, que tem alguém e precisa de ajuda. E precisa de ajuda. E muitas vezes não tem o conhecimento, né? Exatamente. Então eu te agradeço muito por todas as informações que você traz com tanta clareza pra gente, e eu te agradeço por você voltar aqui mais vezes, mais vezes. Eu agradeço o convite e a Auditus está totalmente à disposição. Muito obrigada. E, gente, eu quero aqui agradecer todos os meus apoiadores, os meus patrocinadores que foram aqui ao longo do programa, passando aqui na minha telinha. Dizer muito obrigada para vocês que nos acompanhem. E também agradecer a loja Melina, no qual me veste aqui também os looks. Muito obrigada. E obrigada a vocês que acompanham a gente nas redes sociais. E até mais.